Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula depois de uma semana de provas. Então, a gente está retornando aqui. Hoje, nossa aula gravada, né? Não está sendo online, mas estamos aqui para trabalhar com vocês, então, nesse módulo 9 da apostila 1 ainda. Eu sei que vocês receberam a apostila 2, mas esse módulo 9 da apostila 1, ele é bem curtinho, é bem rapidinho, então a gente só vai finalizar, tá? O módulo 10, na verdade, todas as apostilas no último módulo é só resolução de exercícios, de probleminhas. E eu sempre reservo o último módulo da apostila para a gente trabalhar no final do ano. Então, esse módulo 10 a gente não vai fazer agora, por quê? Porque ele é uma revisão de tudo que foi visto. Então, eu faço essa revisão lá no final do ano e eu pego o último módulo de todas as apostilas, tá bom? Então, fica a dica, não jogue a sua apostila fora, porque no final do ano a gente vai usar, tá bom? Então, olha, esse módulo 9, ele está trabalhando sobre análise de dados. Então, a gente vai analisar alguns dados, algumas informações, tá? Um pouquinho de estatística. E aqui a gente vai trabalhar tipos de gráfico. Esses desenhos aqui, esses exemplos, não tem na apostila de vocês. Fui eu que peguei e coloquei aqui só para a gente ter uma ideia, para vocês terem alguns exemplos para a hora de resolver os exercícios, tá? Então, olha, esse primeiro modelo aqui é um gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, tá? Então, quando você encontrar um modelo desse, é o gráfico de setores, tá? Não é errado falar gráfico de pizza, tá bom? Esse aqui, ele é o gráfico de colunas, tá? Gráfico de colunas. Quando você vai na construção, que o pedreiro tá lá construindo uma casa, ele está erguendo uma parede, você vê que ele coloca umas colunas, assim, enche de concreto, né? Então, esses que estão na vertical, ele é chamado gráfico de colunas. Esse outro que está aqui do lado, ele está na horizontal. É como se fosse o gráfico de coluna, só que ele está na horizontal. Então, aqui ele é chamado gráfico de barras, tá? Então, ó, na vertical, colunas, na horizontal, gráfico de barras. Aqui embaixo, olha, aqui nesse cantinho, eu tenho o gráfico de linhas, tá? Muito conhecido. Esse daqui na televisão sempre passa lá no jornal, quando eles estão fazendo alguma comparação. Geralmente a gente vê muito isso daqui quando é campanha, né, eleitoral, e aí eles vão analisar como que está a, a, a relação dos eleitores com os candidatos, né? Qual é a preferência dos eleitores em relação ao seu candidato. Sempre passa na televisão, vocês já viram. Então, ele é chamado gráfico de linhas. Também não é só usado para eleição, não. Isso daqui é usado em estatística, tá bom? Então, é um exemplo que eu estou dando. E esse aqui é um gráfico bem, sim, quase não conhecido esse nome, ó, tá? Mas é muito utilizado, é gráfico pictórico. O que é o gráfico pictórico? É um gráfico onde eu uso desenhos para representar as informações que eu quero, tá? Então, vamos supor, isso daqui poderia estar representado como um gráfico de barras, olha, tá vendo? Eu poderia ter, no lugar desses desenhos aqui, eu poderia ter algumas barras, mas ele colocou esses desenhos. Então, quando eu tenho um gráfico que está sendo representado através de desenhos, ele é chamado gráfico pictórico, tá certo? Bom, continuando aqui, aí na apostila de vocês, então, nessa página, primeira página aí, onde fala do módulo, página 479, tem essa informação: fome no mundo volta a crescer. Após uma década em queda, número de desnutridos subiu com 38 milhões de pessoas a mais passando fome, tá? Então, uma informação. Tem aí na apostila, vocês vão analisar essas informações, tá bom?
Olha, leia tudo com muito cuidado. Aqui no rodapé da informação, sempre você tem a fonte. O que é a fonte? De onde foi tirada essa informação? De onde foi tirada essa notícia, tá? Isso é muito importante. Então, tem o título lá em cima, olha, qual que é o tema, qual que é o título dessa reportagem? Fome no mundo volta a crescer, tá? E aí aqui fala um pouco a respeito, que tipo de numeração que é usado. Aqui é porcentagem ou está usando uma numeração aqui na escrita simplificada? Ó, aqui a gente tem escrita simplificada, tá? Tem muitos gráficos que trazem as informações em forma de porcentagem, ó, porcentagem no mundo, tá? Porcentagem mundial, aqui é porcentagem. Então, tudo isso você tem que analisar. Vai observar tudo isso daí para depois vocês responderem algumas questões que vem na página seguinte, tá? Então, olha, vocês vão, de acordo com aquelas informações que eu passei para vocês, do nome dos gráficos, tá? E essas informações que vocês leram no texto, vocês vão responder os exercícios das páginas 480 até 484. Não esquece, tira a foto e manda no meu Class App, tá bom?